Bom dia, pessoal. Hoje, Abril, tenho o prazer de receber o Banco Central aqui com a gente. Hoje representado pelo Ricardo Barroso, que é chefe da unidade responsável pela regulação de uso dos recebíveis em operações no mercado financeiro. É funcionário do Banco Central desde 2002, tendo atuado também no Departamento de Operações Bancárias na área de sistemas de pagamento. É engenheiro eletricista, mestre e doutor em economia. E também na figura do Rafael Andrade, que é coordenador do Departamento de Regulação do Banco Central, onde ele atua há 14 anos. É bacharel em Direito pela Unesp e mestre em Direito pela PUC. Pessoal, é um prazer recebê-los aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela participação. Estamos aqui mediando a conversa eu, Laís, que sou Head of Legal da Marvin, e o Cesare, que é CEO e founder da Destravaí. Nós dois somos membros da Abrir. E a ideia aqui inicial é a gente fazer uma conversa sobre o sistema de recebíveis de arranjo de pagamento. Acho que um contexto inicial importante aqui para o pessoal que vai assistir desde 2021, todas as credenciadoras, as adquirentes, como são conhecidas no mercado, são obrigadas a registrar os recebíveis de pagamento dos arranjos de crédito e débito que elas originam. Por conta desse registro, o mercado de crédito sofreu uma série de inovações desde então e a gente vai conversar um pouco mais sobre esse mercado e sobre as inovações. Eu acho que um primeiro ponto importante que a gente tem aqui, que a gente queria conversar com vocês, de 2021 para cá, quais foram as principais lições aprendidas desde a implementação da regulação e em termos de funcionamento do mercado e dos participantes? E quais foram principalmente os maiores desafios que vocês enfrentaram no Banco Central? Primeiro eu queria agradecer aí pelo convite. Eu acho que é bom a gente sempre estar tentando se aproximar, né, das empresas que atuam no mercado, né, para entender quais foram os objetivos do Banco Central, esclarecer alguns pontos e eventualmente até deixar mais claro quais são os objetivos, né, futuros que o Banco Central pretende, né, com essas alterações regulatórias, né. Eu acho que em relação a quais foram as lições e os desafios que a gente aprendeu, né, acho que o primeiro ponto é o seguinte: você mudar uma dinâmica de um recebível como esse, né, que é um mercado de trilhões de reais anuais, não é uma coisa simples, tá? Não é uma coisa que se faz do dia para o outro, tá? Então, acho que assim, a primeira lição é que a evolução e o feedback do mercado, tá? Obviamente, a gente faz uma pesquisa, faz uma análise para tentar soltar uma regulação que ataque as dores que a gente identifica, né? Mas, obviamente, isso aí é algo que é evolutivo, né? A gente avalia como é que isso, o impacto das primeiras regulações, né? A gente tem esse feedback do mercado em relação ao que funciona, ao que não funciona, né? E aos poucos a gente tenta evoluir o próprio comando normativo, né, para tentar atacar essas dores, tá? Então, eu acho que é isso que vem ocorrendo. Talvez a gente não consiga evoluir na velocidade que a gente gostaria, tá? Eu acho que a gente gostaria de fazer essas evoluções até de uma forma mais rápida. Mas, assim, eu acho que o desafio, né, que a gente teve é justamente porque altera o paradigma, tá? A gente tinha uma situação em que os recebíveis eram negociados, né, as opções do lojista basicamente se restringiam ao próprio credenciador, quando se referia à negociação, né, ou às vezes ao banco que era o domicílio deles, tá? E você está abrindo esse mercado, tá? E para você fazer isso, a gente introduziu essa empresa, né, que é o sistema de registro. Por quê? Porque além de um papel legal, né, ela faz uma constituição de gravame que tem eficácia e publicidade perante terceiros, então eliminou aquela dúvida do financiador se aquele recebível já teria sido ou não negociado. Ela faz todo o controle de contratos, ela conversa com o credenciador para orientar uma liquidação correta, tá? Então, a gente introduziu essa empresa justamente porque a gente sabe que é complexo, né? E aí o desafio é justamente isso, né? Você altera, você introduz um intermediário que é necessário, até do ponto de vista legal, e aí você tem uma dinâmica em que os financiadores passam a ter que conversar com essa entidade e os credenciadores também têm que conversar com essa entidade, tá? Então você muda, você cria um novo paradigma e se adaptar a esse novo paradigma realmente é um desafio que exige um certo tempo de evolução, tá?
Ricardo, antes de mais nada, dar os parabéns a você, o Rafael e todo o corpo técnico do Banco Central que criou essa inovação, que é uma inovação a nível global. E como toda inovação, como você acabou de falar, né, tem suas evoluções de mercado. O iPhone não surgiu na versão 10, né, ele surgiu na versão 1 e ele foi evoluindo. Então, um tema que eu gostaria de trazer aqui é o que você entende daqui para frente que são as evoluções necessárias para o registro continuar evoluindo dentro do âmbito de arranjos de pagamento. A gente sabe que tem toda uma agenda de duplicata, mas especificamente focando em arranjos de pagamento, o que vocês entendem que são as evoluções de curto, médio e longo prazo? Assim, esse paradigma, né, da gente facilitar a negociação de vários tipos de ativos financeiros recebíveis se iniciou com cartões. Tá? Então, foi o grande desafio, né, a gente implantar esse paradigma no mercado que já estava em operação e é um mercado de 3, 4 trilhões, como eu havia mencionado. Né? Então, assim, ainda precisa, de fato, ter algumas evoluções. Né? Eu acho que essa questão a gente está evoluindo bastante em relação à interoperabilidade, né? Eu acho que já está num estágio bem mais avançado em relação ao que foi no início, né? A gente tem que evoluir um pouco também em relação... Assim, existem aspectos operacionais para o bom funcionamento do ecossistema. Por exemplo, conciliação da liquidação. Então, nada funcionaria bem se a gente não tivesse certeza, se a gente não tem certeza que o financiador vai receber aquele recebível que ele comprou. Vocês sabem disso, né? E é um desafio, né? Porque a gente está falando, quem paga nesse ecossistema são o quê? Credenciadores e subcredenciadores. A gente está falando de um público aí de 100, 200 empresas, tá? E muitas delas não são reguladas do Banco Central. E elas estão recebendo informações das registradoras em como elas devem pagar aqueles recebíveis, tá? Então, acho que uma evolução importante é você ter certeza que o fluxo está sendo direcionado corretamente. Então, essa questão de você conciliar os pagamentos que estão sendo feitos, corrigir eventuais erros que estejam ocorrendo. Tá? E eu acho que também é um desafio importante, não sei se a gente vai ter oportunidade de falar, é o seguinte, ter mais visibilidade. Tá? Eu acho que do ponto de vista, principalmente de pequenas e médias empresas, né, ainda que todos os recebíveis de todos os arranjos estejam sendo registrados, ainda há, assim, a gente não vê um uso pleno, principalmente de pequenas e médias. A gente vê, assim, eu diria, não vê um uso tão grande quanto a gente gostaria. Tá? Então, acho que o desafio é a gente ampliar essa base que, de fato, começa a visualizar, né, nesse ecossistema uma oportunidade de abaixar as suas taxas. Tá? Então, é uma questão de visibilidade para que a gente consiga alcançar um público maior. Tá? Perfeito. Quem vive isso desde 2019, naquela transitória que houve, viveu 21 e vê hoje, o mercado evoluiu significativamente. Um dos temas que você acabou de comentar, que ainda existe espaço para evolução, diz respeito às tarifas. Sim. E depois da consulta pública que houve, a atualização da normativa, que até seria interessante você comentar o que você entendeu como resumo, se foi bem sucedida, se entende que ainda há espaço e principalmente como que os benefícios da atualização da norma referente às tarifas de interoperabilidade vão chegar às bordas. Essa questão das tarifas, foi até um outro departamento que fez um estudo, entendeu que havia essa necessidade de colocar esses limites, né? E a gente espera de fato que, porque acaba que a tarifa que é cobrada na borda, ela também tem muito reflexo no que as empresas têm que pagar na interoperabilidade. Então é óbvio que na medida que você põe certos limites, você, digamos, impede certos abusos ou tarifas muito proibitivas, né? Isso aí naturalmente vai alcançar a borda, tá? Mas além disso, né, além desse efeito positivo que a gente espera, dessas limitações que foram colocadas na Interop, a gente está fazendo estudos, tá? A gente tem dados, né, de tarifas que estão sendo cobradas na borda, de todas as registradoras. A gente está fazendo simulações para o perfil de tamanho de empresa, tá? Então, dentro até dessa agenda evolutiva, né, que a gente deve evoluir alguma coisa ainda esse ano, e ano que vem possivelmente mais algumas outras coisas, tá? Uma das coisas que a gente está querendo avaliar é justamente finalizar esse estudo, ter um mapa mais claro, né, se há algum gargalo e onde está esse gargalo, porque a ideia é o seguinte: se o pipoqueiro não precisa negociar pelo ecossistema, mas se ele quiser negociar, ele tem que poder negociar de uma forma que seja viável, tá? Então a gente quer estudar isso daí para ver que gargalos que ainda existem e tentar, com base nesse estudo, tentar atacar, né? Então a ideia de ter tarifas progressivas, né? Você eventualmente
cobrar proporcionalmente mais daquelas agendas que são maiores e você tentar evitar cobranças que sejam impeditivas para o pipoqueiro que eventualmente queira, de fato, se beneficiar dessa abertura de mercado que houve com o ecossistema. Tá? Perfeito, perfeito. E que naturalmente faz sentido que na borda o mercado se acomode pela competição, né? Sim. As melhores e mais baratas registradoras tenderão a se beneficiar dessa movimentação, e a interoperabilidade ela faz sentido por uma questão de ser o custo base, né, do ativo. Mas um ponto que a gente falou na época é que o custo registro não pode ser maior que o spread bancário. Né? A gente está nessa agenda super corajosa e poderosa para a redução do spread bancário, principalmente pelo poder das garantias dos recebíveis, e a gente ainda tem bastante espaço em termos de preço. Mas mudando um pouco de assunto, falando sobre outras barreiras, a gente entende também que o próprio credenciador, muitos deles estão com até ofertas complementares, como o que foi formalizado com promessa de cessão, em que de alguma forma existe uma vantagem de você ser um credenciador e fazer uma oferta de crédito versus o mercado aberto, mas em outros cenários também o mercado aberto, com a resilição da promessa, ele terá a oportunidade de trazer uma oferta mais competitiva para o estabelecimento comercial. Como que vocês estão vendo essa movimentação de promessa de cessão no curto e no longo prazo? Isso é interessante. Acho que o primeiro ponto é o seguinte, gente, antecipação promessa de cessão é legalmente válido, né? O Rafa pode me ajudar. Não há como a gente proibir, impedir, porque é um contrato entre duas partes. Tá? E, de fato, muitas vezes, o lojista ele quer aquele benefício. Ele quer o dinheiro dele 1 minuto depois, né, da venda. Tá? Então, isso aí é algo natural e a gente tem que conviver com isso. Né? O que a gente está vendo? Assim, eu diria que assim, o grande tipo de negociação que ocorre no ecossistema é a antecipação automática. Tá? Mais do que garantia em operação de crédito. Tá? Então, esse é um dos aperfeiçoamentos que a gente está planejando, tá? Justamente tornar o ecossistema mais amigável para esse tipo específico de operação, que é a antecipação automática. O cliente ele tem várias opções. Ele pode fazer uma antecipação pré, que ele faz direto com a credenciadora. Ele pode fazer essa antecipação via promessa de cessão, né, que gerar um FDIC, alguma coisa assim. E você tem a opção de fazer desconto normalmente, né, pelo ecossistema. Tá? Então, antecipação pré e promessa, você tem o D0, que para ele pode ser uma vantagem. Né? Ele faz 1 minuto. Não tem como fazer isso pelo ecossistema por enquanto. O ecossistema funciona numa dinâmica de D+1. Tá? Então, ainda assim, ele pode abrir mão eventualmente do D0, se ele conseguir, de repente, ter uma taxa bem melhor, deixando para D1, mas tem uma taxa bem inferior à taxa que ele obtém no D0. Tá? Então, assim, isso é uma coisa que a gente está pensando, é tornar o ecossistema mais amigável, né, para esse tipo de operação antecipação automática. Tá? Talvez até identificá-la claramente no ato normativo, trazer alguns tipos de vantagens e facilidades dele portar de uma operação para outra. Agora, convivência com antecipação pré-promessa, isso não tem como não existir. A gente pode, no máximo, melhorar o ecossistema para torná-lo mais competitivo, né, já que esse é o tipo de operação que, em geral, talvez pequenos e médios mais querem essa operação de obter capital de giro, né, fazendo essa antecipação automática. Tá? Então, essa é uma evolução que a gente pretende fazer no ecossistema, né, de torná-lo mais amigável e mais competitivo, né, mas sem impedir que as partes façam o tipo de acordo comercial que eles querem. Tá? Perfeito, perfeito. E faz muito sentido, porque dentro da regra de risco do arranjo, sendo D0, você está correndo algum tipo de risco de crédito. Nesse sentido, o credenciador teria que ter a oportunidade de, antes, né, de fechar a agenda, conseguir criar ali uma prioridade para ele, né, dentro do contexto do que é a promessa. Ao mesmo tempo, a resilição ela vem como um antídoto, né, para a promessa de cessão, para práticas anticompetitivas. Vocês têm acompanhado, não só em promessa, mas em outros temas, algum comportamento de adquirentes e subs que vai requerer a alteração da norma no sentido de tornar o mercado mais competitivo? Assim, a gente tem observado um salto em antecipações pré. Pré com promessa ou pré sem promessa? Sem promessa. É a antecipação pré. Quando eu falo antecipação pré, eu separo da promessa, ainda que para o lojista tenha o mesmo efeito econômico, porque a antecipação pré a gente entende que é aquilo que ele faz com a credenciadora. Então, a credenciadora está simplesmente adiantando um passivo que ela tem
E isso é permitido, porque aqueles prazos de 30, 60, 90 são prazos até. Então, eventualmente, a credenciadora ela pode pagar num prazo menor de acordo com o acordo que ela tem. Então, a gente tem observado um aumento muito grande na antecipação pré. E do ponto de vista de ecossistema, a antecipação pré não é bom, do ponto de vista do ecossistema, porque você, de fato, tira os recebíveis do ecossistema. Ainda que você possa utilizar essas agendas antecipadas pré, que em geral é D0, você tira muita informação que você poderia estar registrando e acaba que aquela agenda se transforma no débito, né? Até débito é D1, né? E é D0. Mas assim, ainda pode usar de fato como um fluxo de garantia para uma operação de crédito. Mas como eu disse, a principal operação que existe, que a gente percebe que os lojistas querem é a antecipação automática, tá? E nesse sentido, a antecipação pré, ela esvazia, né, de fato. Então, a gente está indo numa linha muito semelhante ao que a gente fez com a resilição da promessa. Então, facilitar para o lojista sair daquele contrato de pré. Então, facilitar como? É simplesmente permitir que esse fluxo ocorra pelo ecossistema, tá? Da mesma forma que existe esse fluxo para resilição. Então, a gente estaria expandindo o que hoje é possível fazer por meio do ecossistema, que o lojista, junto a um determinado financiador, mandar o pedido de resilição, então ele mandaria um pedido de cancelamento da antecipação pré, que chegaria à credenciadora. Então, a única diferença é que, em vez do lojista falar diretamente com a credenciadora, não quero mais antecipação pré, isso vai chegar via ecossistema, seguindo uma dinâmica semelhante ao que a gente fez para a resilição. Tá? Então, essa é uma forma de dar mais dinamismo, né, para, eventualmente, você trazer os recebíveis para o ecossistema e mantendo, obviamente, a opção do lojista, como eu disse, de, eventualmente, se ele quer ter aquele contrato pré, porque vê vantagens, ele continuar com o contrato pré. Tá? Perfeito, perfeito. Porque um dos grandes benefícios, muito se fala sobre o uso do ativo, que agora registrado ele pode ir para financiadores que antes não estavam presentes no ecossistema de arranjos, mas também o histórico de crédito é muito importante. O histórico de crédito ele é constituído da mesma forma, de forma análoga, né? Mas do débito com o de antecipação pré-contratada, que foi o que você acabou de comentar. Então tem muito valor sim para o ecossistema, mesmo que ele não esteja disponível para uma antecipação. E falando sobre esse tema, Laís, caso você tenha aí, vai me puxando para perguntas, senão a curiosidade aqui vai matando todas as perguntas. Em relação à liquidação centralizada, que é diretamente relacionado, mas mais do que isso, de toda a movimentação que a gente tem visto acontecer em termos de a barra subindo para subadquirentes. A gente sabe, né, que são quase 400 empresas entre reguladas e em regulação, que são credenciadoras ou subcredenciadoras e que muitas delas registram, mas ainda não liquidam de forma centralizada, portanto, impedindo ou dificultando bastante o tema número 1 que você trouxe hoje, que é a conciliação. O que vocês veem em termos de, seja alguma ajuste de norma ou alguma norma maior que está vindo em relação às subs, para que as subs estejam, de fato, rodando mais redondas dentro desse mundo de registro de recebíveis de arranjos? Excelente pergunta. Assim, inclusive é um tema de outro departamento, tá, que cuida dessa parte do arranjo em si. Mas eu diria que o cerco vai se fechar. Tá? O cerco está se fechando, inclusive essa parte informacional deve ter algumas alterações para a gente ter mais informação da liquidação feita por credenciadora, por sub, ainda que ela não ocorra pelo SLC, que é esse sistema de liquidação centralizada, tá? Então, do ponto de vista informacional, eu diria que o cerco está se fechando para a gente ter informações mais completas em relação à forma como esses recebíveis estão sendo liquidados, tá? Então, acho que é nesse ponto que acho que é uma primeira agenda evolutiva que a gente está fazendo, né? E, assim, uma segunda agenda evolutiva, como eu disse, é algo planejado para o ano que vem. Aí, entrando um pouquinho na questão de riqueza de informação, em duplicatas a gente já tomou um pouco mais de cuidado, né? A gente já incluiu um histórico, né? Já se preocupou que a parte informacional nas agendas de informações duplicadas fosse mais rica, né? E isso está dentro do nosso projeto, né? A gente ter mais riqueza informacional nessas agendas de recebíveis, tá? Então, a agenda de recebíveis é um pouco mais complexa, você tem toda aquela questão de, não sei se vai entrar na questão do bloqueio que a credenciadora pode fazer dos recebíveis, porque aplica uma multa no lojista, porque é uma questão de gerenciamento de risco dela, tá? Isso aí tem que existir, a gente não quer impedir que ela faça isso, mas a gente quer dar mais transparência em relação a isso, tá? Então,
Hoje a gente já obriga que ela dê transparência, pelo menos para o lojista, tá? Mas a gente quer trazer mais informações para as agendas, né? Para a gente enriquecer esse conteúdo justamente para facilitar essas avaliações de crédito. Eu acho que até em linha com os pontos que a gente falou aqui, esse tema da reserva financeira que as credenciadoras podem fazer, ele é super importante. Acho que primeiro por uma questão de visibilidade, né, para o estabelecimento, mas acho que também por uma questão de visibilidade para o financiador que está concedendo um crédito e que muitas vezes tem pouca previsibilidade do quanto vai ser liquidado, porque tem nenhuma ou quase nenhuma visibilidade. Então, se vocês puderem contar para a gente um pouco sobre as iniciativas que tem em relação a esse tema. A gente fez essa alteração, que é o artigo 8º da resolução, que trata justamente, tentou dar uma roupagem mais padronizada no que se refere ao uso de reserva. Porque, gente, isso aí tem que ter, né, faz parte do gerenciamento de risco da credenciadora, e a gente tentou incorporá-la dentro da dinâmica de recebíveis do ecossistema de recebíveis de cartão, né? Porque não é o objetivo do ecossistema, isso a gente deixou desde o início, que ele tem impacto no gerenciamento de risco da credenciadora. Ela tem que poder continuar gerenciando o risco dela da forma que ela entende necessário, né? Até diante das regras do próprio arranjo, tá? Aí a gente permitiu, né? Ela pode... há situações em que ela já pode... ex ante, ela já pode fazer um bloqueio, né, talvez percentual de valores de recebíveis constituídos. Então, esses valores eles não aparecem na registradora como sendo disponíveis. Ela pode fazer bloqueios ex post do registro, tá? Eventualmente, ela vai cobrar uma multa de um lojista. É natural ela cobrar, como ocorre, ela cobrar uma multa descontando do que o lojista tem a receber. Então, a ideia é que ela possa ir na registradora e reduzir o valor de recebíveis constituídos, por exemplo, para incorporar aquela multa. Então, isso aí deixaria de aparecer. O que a gente tentou é deixar isso harmonizado com o fato de existirem contratos. Tá? Então, por exemplo, se já existe um contrato que captura recebíveis de cartão de uma agenda, a única possibilidade, na norma, de a credenciadora reduzir o valor que já foi alocado para um contrato. Então, se tem um contrato lá que fez um desconto numa UR, na unidade recebível, de R$5.000, tá? Que tinha R$5.000. A única forma de reduzir esse valor que já foi descontado é se tiver um chargeback de uma operação daquele dia. Aquela UR específica. Daquele dia. Se for chargeback de outros dias, não pode reduzir esse valor que já está alocado. Se for, ela tem mais liberdade, a credenciadora, de fazer reduções desse tipo no que está livre. Então, se o recebível não foi negociado, ela pode ir lá e reduzir o valor por conta de uma multa, por conta de um bloqueio, tá? Mas se o recebível foi negociado, a gente tentou limitar essa questão, né, que tem que estar associado, porque acho que esse é um risco que o financiador corre, né? De comprar um recebível referente a vendas mercantis do cartão, que podem sofrer o chargeback. Então, cada financiador tem que ter a sua avaliação de risco, tá? Mas limitando a essa situação, tá? Então, a gente tentou coordenar as duas coisas, permitir que ela gerencie o risco, ela pode até travar o fluxo futuro de recebíveis. Então, mesmo que ele esteja ocorrendo vendas, ela pode eventualmente travar esse fluxo futuro, não registrar para atender alguma demanda que ela tenha de risco em relação àquele credenciador. Mas a gente tentou minimizar essas situações em que o financiador acorda no dia seguinte, tinha 5.000 e passou a ter 3.000, entendeu? Sim, sim. Então, se ocorreu isso, em teoria, é porque houve um chargeback naquela transação específica daquele dia, tá? Perfeito. Eu acho que esse ponto, ele me remete a uma questão que é bastante presente no mercado, acho que seria legal vocês comentarem, que hoje existe ainda de fato uma questão de perda de lastro em operações financeiras, mas eu sinto que do lado das empresas que atuam nesse mercado que não são credenciadoras, são principalmente financiadores, existe pouca visibilidade sobre o porquê. Isso porque, assim, muitas vezes eu mesma já presenciei situações em que existia uma perda de quase 90% do lastro de uma operação, e que a gente sabe que chargeback hoje no mercado de cartões ele é super controlado, ele é super restrito, que não se justificaria por um chargeback, mas que muitas vezes a registradora ela volta com uma resposta que ela obteve da outra parte e que acaba sendo
não satisfatória ou que não ajuda a entender o que aconteceu. Existe alguma iniciativa, principalmente da perspectiva informacional, para melhorar esse tipo de comunicação, que é majoritariamente uma comunicação entre players do mercado e não envolve necessariamente o estabelecimento? Isso aí, sim, né? Acho que eu comentei assim rapidamente, mas a gente quer colocar mais informações nessa agenda de opt-in que o financiador recebe, tá? Então, uma das coisas que a gente quer atacar é justamente essa transparência, além de histórico, você ter uma noção melhor do fluxo financeiro, de 6, 1 ano. A gente quer melhorar essa questão específica de bloqueio, tá? A gente quer, de alguma forma, incorporar na agenda de recebíveis informações adicionais que permitam ao financiador entender o que aconteceu com o recebível dele, tá? Inclusive, vai ficar com mais transparência, né, as situações em que um recebível que o financiador tenha comprado perca 90% do valor, como você mencionou, vão ter que ser muito bem justificadas, entendeu? Porque pode estar ocorrendo sim, né? Pode estar ocorrendo dos credenciadores estarem subtraindo valores que não deveriam estar sendo subtraídos conforme a regulamentação emanada pelo Banco Central, tá? Então, eu acho que a gente quer, ao mesmo tempo é difícil você ter uma atuação que iniba isso de uma forma ampla, tá? Então, acho que um caminho, os dois caminhos são possíveis, mas um caminho que a gente quer seguir é a transparência, tá? Então, o financiador, eventualmente, vai receber mais informações daquela agenda, talvez ele receba um valor bruto, né? Você tem um valor de recebíveis constituídos, mas ele tenha também um valor bruto, ele tem informações sobre o que está bloqueado, o que foi bloqueado. E, em tese, isso é uma informação que essas entidades, credenciadores e sub, já deveriam estar fornecendo. A gente tem chamado de superagenda informalmente, que é essa agenda mais completa, essa informação mais completa para o lojista do que está acontecendo com os recebíveis dele, tá? Então, em tese, esse desenvolvimento já teria sido feito e, de alguma forma, a gente vai tentar incorporar essas informações agora na agenda de recebíveis, porque a gente está entendendo na evolução que isso é importante para o bom funcionamento do ecossistema, tá? Perfeito. Seria equivalente não só o detalhamento maior de valores, mas algo como um soft descriptor do lado do registro, ou seja, o motivo pelo qual houve um determinado efeito de contrato, seria isso? Eu acho que isso aí vai ser construído pelo mercado, tá? Então, a norma do Banco Central, ele, assim, é importante isso, né? A gente dá o norte, né? Existe detalhamentos da jornada, né? Que isso aí o mercado tem que construir por conta própria, tá? Perfeito. Então, como vai ser essa informação? De que forma ela vai chegar? Eu não sei dizer direito, tá? Mas acho que seria algo nessa linha de você visualizar que uma faixinha lá, que aquele valor foi bloqueado e, de repente, pelo menos ter uma tagzinha para dizer que foi uma multa, entendeu? Perfeito. De repente, de um dia para outro, você vê aparecendo aquilo lá e vê por que seu recebível constituído, que era 3 mil, passou para 2.900, entendeu? Teria muito valor, pensando no ecossistema, sim, né, Laís? E eu acho que tem um ponto complementar aqui que eu acho muito válido, as iniciativas relacionadas ao aumento da informação no mercado, mas eu queria também entender se temos iniciativas relacionadas à maior participação na governança de outros players do mercado, porque hoje a governança ela fica bastante centralizada nas registradoras, que são, de fato, signatárias da convenção. E eu entendo que, para que haja uma adaptação do mercado, até no sentido de acordar melhores estruturas de informação, também é importante que tenha uma estrutura de governança um pouco mais ampla e que envolva esses outros participantes. Enfim, queria entender de vocês se tem alguma perspectiva com relação a isso. Rafa, eu vou pedir ajuda a você, porque governança é mais o seu tema aí, né? A governança é uma coisa complexa, tá? A gente fica num trade-off, né, Rafa? Que é entre ampliar demais, dando, obviamente, mais participação, mas, obviamente, isso traz mais travas, né? Acaba travando as decisões, tá? Então, por enquanto, a gente tem optado, de fato, para restringir essa governança entre as entidades registradoras, né? E o Banco Central atuar como ponte, né? A gente ouve o mercado, obviamente, a gente fala para eles ouvirem também o mercado, mas a gente está atuando como ponte em relação a ouvir as demandas que estão chegando, né, de melhorias. A Abrir já mandou várias correspondências, né, a gente está catalogando tudo, analisando uma a uma, né, justamente dentro dessa agenda evolutiva, tá? Então, assim, eu não sei se
pelo menos, né, Rafa, a gente não sei se a gente tem uma intenção de formalmente ampliar essa governança do ponto de vista de votantes, né? Acho que isso aí que às vezes complica, né? Mas a gente está tentando sempre atuar como ponte para que incorpore, né, Rafa, demandas que o mercado está chegando. Não sei se você quer... Eu acho que é isso. Eu acho que a gente optou na regulação por arranjos e também de duplicatas por uma autorregulação induzida pelo regulador, pelo Banco Central. Então, naturalmente, esses ajustes são feitos conforme o funcionamento dos ecossistemas, né? E esses ajustes dizem respeito às entidades que podem participar, à votação e também ao quórum, entre outros aspectos. Então, eu diria que são possibilidades que estão sempre na mesa e que nós estamos analisando tanto no ecossistema de arranjos quanto no ecossistema de duplicatas, levando em conta as características de cada um desses ecossistemas. Perfeito. E é interessante ver as últimas 3 grandes inovações do mercado de pagamento brasileiro, né, de forma mais abrangente, assim, do mercado financeiro, que são PIX, Open Finance e registro de recebíveis. Cada uma adotou um modelo de governança diferente. O modelo do PIX, na minha perspectiva, é mais centralizador, porém aberto ao mercado, né? O Bacen, ele é o gestor do arranjo, faz a gestão da DICT, dentre outros pontos. No caso do Open Finance, ele foi para o outro extremo, mais aberto, com comitês, e que naturalmente deve tomar mais tempo, porque precisa ter um consenso em vários temas que talvez uma forma centralizada seja mais ágil de decisão. E no registro de recebível foi um pouco no meio do caminho, foi uma autorregulação, porém centralizado nas entidades registradoras, que têm o seu papel, mas que também fazem parte do ecossistema. Na nossa perspectiva como Abrir, a gente entende que tanto financiadores quanto credenciadores deveriam ter uma posição um pouco mais forte, desintermediada talvez, pela registradora. Não porque a gente não gosta, obviamente a gente atende e trabalha com todas as registradoras, mas porque a gente acha que no médio e longo prazo teria um enorme valor para o ecossistema que houvesse um peso mais forte de financiadores e credenciadores dentro do mercado e não tanto concentrado no que é registro da registradora. Na nossa agenda evolutiva está a questão de governança. Tá? De fato, talvez caminhe para algo semelhante ao Open Finance, pode ser que tenha uma evolução desse tipo. Né? É porque tudo começou, né, em relação a essa autorregulação com o objetivo de você definir certas características da interoperabilidade. Tá? Então, elas precisavam convencionar, né, coisas muito associadas à troca de informações que elas têm que ter, né, entre elas para atender o mercado. Tá? Mas é óbvio que isso aí impacta, né, o que se define na Interop impacta a borda de cada uma delas. Né? E impactando a borda, impacta também os demais stakeholders aí desse ecossistema. Tá? Mas é algo que a gente está evoluindo, você já tem uma associação das infraestruturas do mercado financeiro, a PINF, a gente tem aí, a gente vai falar talvez dessa Interop mais evoluída, a 2.0, não sei se já ouviram falar, que é a PLAT, né? Esse PLAT, eu nem sei direito o que quer dizer, mas é uma Interop que eles, com o aprendizado do cartões, eles fizeram algo muito mais moderno, né? E a gente deve evoluir também nessa governança, tá? É um ponto de... Acho que se você me perguntou assim, que ponto de evolução que a gente teria, não só nesse ecossistema, como em outros ecossistemas, eu acho que é a questão de governança, tá? A gente começou dessa forma mais restrita, tem funcionado, né? Com a gente atuando como ponte, né? Para as demandas, não só de fintechs, mas também de incumbentes, de instituições financeiras, né? Mas é algo que tem espaço, de fato, para a gente melhorar e para inovar. Tá? E pensando historicamente, 21 a 25, nos últimos 4 anos, o ecossistema precisava se estabilizar, inclusive operacionalmente. Daqui para frente, evoluções, pelo menos na nossa leitura aqui, são muito mais de mercado do que técnicas operacionais. Portanto, eventualmente agora é um bom momento para se repensar. Mas voltando ao tema em relação os mecanismos novos que vieram da 264 e seus antídotos, né? Promessa de cessão veio com a resilição de promessa e que, pela conversa aqui de hoje, aprendi que também para pré-contratada vai ser avaliada uma forma de resilição, que é super positivo. No caso das reservas financeiras, o antídoto é racionalidade econômica,
né? E a gente acabou não falando disso, e por isso que eu trouxe esse assunto. O que vocês entendem no tema racionalidade econômica, que foi uma das grandes inovações em termos de... A gente conseguiu chegar num consenso em relação a essa racionalidade e se vocês entendem que essa é uma prática que os credores e credenciadores ainda precisam aprender para o que é razoável em termos de reservas. Eu acho que isso aí sempre tem aprendizado, né? Uma coisa não é tão racional para um e assim, quanto é para outro. Você imagina, né? do nosso ponto de vista de regulador, assim, muito complexo. Ser muito taxativo. Não, claro. Você está pegando muita reserva. Depois acontece um problema seríssimo. Claro. A gente não quer trazer esse ônus para a gente, tá? Então, acho que tem dois aspectos de racionalidade econômica. Um do ponto de vista da credenciadora, no que se refere ao gerenciamento de risco dela, né? E o outro do ponto de vista da instituição, do financiador. Você não estaria pegando garantia demais, né? Do ponto de vista da credenciadora, a gente tenta ir, pelo menos no primeiro passo, a gente tenta ir pelo caminho da transparência, tá? Então, assim, tem situações que ela precisa pegar, a credenciadora precisa pegar 90% de reserva. Cara, pode ser que sim. Talvez, né, você pega, sei lá, passagem aérea, situações extremas, talvez ela precise de fato, tá? Mas, assim, a gente quer dar mais transparência. Se é 90%, ela tem que ter uma justificativa muito forte, que todo mundo olha, tudo bem, isso aí dá para passar, entendeu? Mas, assim, até porque não é o tema especificamente do departamento que eu trabalho, tratar se elas estão ou não abusando em termos de reserva, tá? Então, acho que do ponto de vista de ecossistema é a transparência, né, para que todo mundo, pelo menos, constranja, né? Traga algum constrangimento para a credenciadora. Do ponto de vista das instituições financeiras, é algo que talvez a gente esteja em falta, porque a resolução do CMNE, que trata justamente como as IFs têm que interagir com esse ecossistema, está previsto alguns comandos relacionados à racionalidade econômica, tá? E a gente não conseguiu evoluir tanto, mas a gente deve evoluir também nessa agenda, né? De colocar a própria registradora como um vigia, tá? Tem uma vigilância se de repente aquela operação não está extrapolando o que seria razoável em termos de garantia, tá? Perfeito. Que faz sentido pelo papel dela dentro do ecossistema de monitoramento. Sim. Excelente. Eu acho que eu tenho um ponto aqui, a gente falou bastante de agenda evolutiva e ele foge um pouco dos pontos que a gente tratou aqui, mas ainda assim ele, de certa forma, congrega diversos dos aspectos e dos princípios pelos quais o sistema de registro foi construído, que existem perspectivas de novos ativos a serem registrados, porque isso é uma forma de ampliação de acesso a crédito, é uma forma de barateamento do custo de crédito e também de dar maior liberdade de negociação, inclusive para os pequenos e médios que ainda, enfim, entendo que não têm o acesso pleno que a gente pensou, que o Banco Central idealizou quando a regulação foi colocada de pé. Eu não sei quanto tempo eu tenho, porque essa pergunta dá para ficar meia hora aqui falando, né? Mas eu vou tentar resumir. A gente tem uma iniciativa que a gente chama de Open Asset, tá? É justamente para diferenciar do Open Finance, mas tem mesmo objetivo, que é dar esse empoderamento do detentor do ativo, né, para ele poder utilizar o ativo. Então, dentro desse guarda-chuva Open Asset, tem o ecossistema de cartões, tem o ecossistema de duplicatas, tem o que a gente está criando, que é o uso de reserva de previdência, de VGBL, PGBL. Então, resumidamente, né, essa iniciativa Open Asset é um projeto dentro do Banco Central, né? A gente já catalogou 60 e poucos ativos financeiros, tá? O que são os ativos financeiros? A gente tem um conceito mais restrito para eliminar valor mobiliário, que é competência da CVM. Mas a gente está falando desde títulos bancários, todos esses recebíveis, a gente está falando desses títulos do agro, tá? A gente está falando de reserva de previdência, a gente está falando de cota de consórcio, né, que já vem chegando muita demanda de poder negociar essas cotas. Então, todos esses ativos estão dentro desse escopo, desse projeto. A intenção é trazê-los todos para o Open Asset, né? O que a gente chama de trazer para o Open Asset? É de fazer o que a gente fez com duplicatas e cartões, tá? Facilitar a negociação dele, tá? Controlar a jornada do ativo de forma que torne muito mais simples o detentor negociá-lo, tá? Então, sim, a resposta é sim, tá? É um projeto para os próximos 2, 3 anos, tá? Vocês vão ver uma velocidade de criação de ecossistemas muito maior do que foi
para cartões e para duplicatas, porque de fato são ecossistemas gigantes, né? A gente está falando de ecossistemas de 3 trilhões aqui, 11 trilhões ali, mas tem outros ativos, tem imobiliário, que já é uma norma que já existe, e a gente quer aumentar essa velocidade. A intenção é trazer tudo para o Open Asset, tá? Desde títulos bancários, passando para os recebíveis, todos eles a gente quer trazer esse controle de jornada para tornar muito mais simples a negociação e o uso desse ativo em operações, né? Excelente, gostei do termo. Só complementando. Eu criei o Open, ele criou o Asset. Só complementando, né, porque assim, dentro desse paradigma do Open Asset, tem também CCB, 3CB, né, CCB, 3CB e CCR atualmente estão disciplinados pela Circular 4036, que nós estamos revendo. E um grande projeto também serão os títulos do agronegócio, que estão previstos todos na Lei 13986, que serão os próximos títulos a serem disciplinados dentro do paradigma de escrituração, registro e depósito, com esses valores que estão implícitos no Open Asset. Excelente, excelente. Muito interessante, assim, é um privilégio ter feito parte desse início, que no início acho que todo mundo pensava que poderia ser estendido para outros ativos, mas ainda não se tinha ideia que ia cartões e ensinar todos os outros ativos, né, como que deveria funcionar. E óbvio que a gente aprendeu muito até aqui, e certamente arranjo de pagamento continuará a ser um ativo super valioso para negociação. A gente está caminhando para o final do podcast. Queria agradecer novamente o tempo de vocês, excelente bate-papo que a gente teve hoje. Muito bom de ver a abertura de vocês em estar aqui junto com associações do mercado discutindo de evoluções. E, de novo, parabéns pelo pioneirismo e pela coragem em todos esses temas que a gente falou, sobretudo com a inovação que é e continuará sendo a rede de pagamento. Obrigada. Querem fazer considerações finais? Não, novamente eu agradeço aqui e eu acho que é importante, como eu disse, que a gente tenha esse diálogo, a gente está tentando se aproximar. Essa questão da comunicação do Open Asset é algo que a gente também deve melhorar dentro do Banco Central, porque PIX não precisa muito, já tá bem divulgado, né? E o Open Finance também, tá? Então, é um desejo meu internamente, eu falo todo dia, encho a paciência do lado do Mardilson, que é o chefe do Departamento de Regulação, para a gente ter uma marca, de repente, uma coisa mais clara e divulgar mais para o mercado, justamente o que eu te falei, né, que isso não tá, a gente tem falado informalmente, né, mas isso não está tão bem divulgado. A nossa intenção, de fato, é ampliar o que a gente tem feito, esse paradigma, para outras classes de ativos financeiros. Mas, de qualquer forma, eu agradeço bastante aqui o convite. Tá? Obrigado. Muito obrigado, eu agradeço também. Obrigada, pessoal. Obrigado.